A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e aqui estou para falar aqui de mais uma lição, a lição número 13, Uma Vida de Frutificação. Essa revista maravilhosa que está falando aí sobre fruto do Espírito Santo e agora será a última aula dessa revista que vai aqui abordar, né, sobre essa vida de frutificação de um crente realmente regenerado pelo Espírito Santo. Bem, antes de começar a aula, quero falar um pouco do EBD em Foco e agora da minha nova plataforma Slides EBD. Essa nova plataforma, eu vou mostrar aqui para você. Você vai entrar aí, né, no site, você vai ter isso aqui, ó, essas informações aqui. É o mesmo site, né, EBD em Foco, Slides EBD, tudo sou eu mesmo que organizo. E aqui você tem o slide em PowerPoint, que é R$15 por mês, você acessa, e você tem também aqui o slide em PDF que é grátis. Você clica aqui, ó, faz um cadastro, é bem simples, e já acessa diretamente, né, acesse gratuitamente. Você vai clicar, fazer o acesso aí gratuito, né, e aí você vai ter acesso à plataforma, né? Vou mostrar aqui direitinho, deixa eu ver se abre aqui, deixa eu abrir aqui o Slides EBD. O EBD em Foco aqui vai direcionar direto para o Slides EBD. Ó. Aí você está aqui, quando você clica aqui, você baixa o slide em PDF. Então é uma plataforma que ficou muito melhor, muito mais fácil de mexer. Ó. Você já está inscrito, né? No caso aqui é como se fosse um curso, e aqui vai ter as lições para você fazer o download. Então você clica aqui, lição 13, lição 12, por exemplo, na lição 12, você clica aqui, vai estar aqui o slide para você ver, clica aqui, faz o download e aqui tem o comentário, você pode assistir o comentário aqui como se fosse mesmo aí um curso, né, que você estivesse fazendo, pode colocar a tela cheia aqui, né, um exemplo aqui, né. Então aqui você tem a plataforma completa aí, tem também o curso, os 4 Cs de Educação Cristã. Esse aqui é o slide em PDF, você pode fazer o mesmo com o slide em PowerPoint. Então, se você adquirir o slide em PowerPoint, você vai acessar aqui os 4 Cs da Educação Cristã, que é esse curso aqui, ó, onde eu falo aqui sobre os 4 conhecimentos que um professor precisa ter, né? Conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Então, tem aqui as aulas do curso que você pode assistir para se capacitar como professor. Somente esse curso aqui, ele custa R$105, 105, né? Só que se você fizer a assinatura do slide por R$15 por mês, você ganha o acesso a esse curso. E o PDF é gratuito, você pode baixar à vontade aí. Então é isso, acesse aí o slidesebd.com que você será ricamente abençoado. Tenho certeza que a sua escola dominical vai ser uma bênção. Muitas pessoas já estão usando. Eu vou voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui você vai encontrar direto aqui na página inicial, você vai encontrar aqui o exemplo de umas pessoas que já estão usando. Eu coloquei só alguns aqui, muitos me mandam fotos e textos e mensagens e e-mails dizendo que está sendo uma bênção, está usando na igreja e realmente fez a diferença na sua escola bíblica dominical. Voltando agora para a aula, vamos lá. Começando, lição 13, Uma Vida de Frutificação. Texto áureo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, 2. Verdade prática, o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. Então aqui a gente vê um resumo da lição que fala que a única forma de nós produzirmos frutos é estarmos ligados a Jesus Cristo. Tem gente querendo produzir fruto sozinho aí, se esforçando para ser amoroso, se esforçando para ser bondoso, para ser temperante. No entanto, sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, isso não é possível. Você pode ser uma pessoa boa até certo ponto, mas você não vai conseguir ser boa por completo se não for com Jesus. Você pode ser boa na sua família, mas você talvez não vai ser bom para os seus inimigos. Você pode ser uma pessoa que ama quem te ama, mas você não vai amar quem te odeia. Então, um verdadeiro amor, a verdadeira bondade, a verdadeira temperança só vem por meio da comunhão com Jesus Cristo.
Leitura bíblica em classe se encontra em João 15, de 1 a 6. A gente vê aqui a parábola da videira, ou uma alegoria. Eu acredito mais numa alegoria, classifico mais como uma alegoria. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo. Se você não fez ainda, pare e faça essa leitura, dá um pause aí, dá uma lida. Eu suponho que você já leu, né? Eu quero ganhar tempo aqui explorando o conteúdo. Mas leia, não deixe de ler. Leia aí. Introdução, vamos lá. Nesta última lição do trimestre, estudaremos a respeito da frutificação na vida do crente. Então, o crente, ele tem que o quê? Frutificar. E aí surge a pergunta, você tem produzido fruto do Espírito? Depois de ter estudado todas as outras lições, o que você acha? Você tem produzido? Você tem sido um crente que realmente frutifica? Precisamos estar ligados à videira verdadeira. É a única forma que nós iremos produzir frutos, né? Ou seja, que nós iremos frutificar se nós estivermos ligados à videira que é Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Então, através dele que nós vamos produzir fruto. Tá, sem ele nada podemos fazer. Primeira coisa que temos que considerar. Primeira coisa. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, 4. Precisamos de Cristo. Precisamos, da mesma forma que a vara, o galhozinho lá de uva, precisa estar ligado ao tronco, à videira para produzir uva, nós temos que estarmos aí ligados a Cristo para produzir também fruto. E a segunda coisa que temos que levar em consideração é o propósito do fruto. Propósito que é glorificar a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Então a gente vê aqui que o propósito da frutificação é glorificar a Deus. Não é para glorificar a mim mesmo. Eu não posso querer produzir fruto para que eu seja glorificado, para que eu apareça como uma pessoa boa. Não, é para que as pessoas vejam Deus na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida e não ver, né, o Herberson como uma pessoa boa. Não, ver como o Herberson como uma pessoa ruim, uma pessoa má, mas que foi transformado e que o Espírito Santo fez com que eu me tornasse uma pessoa boa. Então eu glorifico a Deus. A videira e seus ramos. Primeiro tópico, subtópico 1, a parábola da vinha. Vamos lá. No texto da leitura bíblica em classe, encontramos uma parábola ou alegoria a respeito da videira. Gente, parábola e alegoria tem uma diferença. A parábola é a história como um todo. Ela tem um significado assim final. No final tem assim a moral da história, mais ou menos assim. Não é exatamente assim, mas é que a parábola, a história como um todo, ela passa uma mensagem. A alegoria é diferente. Cada elemento da alegoria tem uma mensagem. Cada elemento da alegoria tem um significado. Então, na parábola do bom samaritano, por exemplo, né, a gente vê que a história como um todo está falando do amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Se por acaso fosse uma alegoria, significava ali que cada elemento daquela parábola tinha um significado. O bom samaritano significava uma coisa, né, o azeite significava outra, o levita, outra, enfim, cada elemento significava alguma coisa, mas não é, é uma parábola, então é um como um todo, é alegoria cada elemento. Então eu vejo aqui Jesus falando da videira e eu vejo como uma alegoria, porque a gente vê que cada elemento tem um significado. Então a videira significa Jesus Cristo, ele é a videira. Então a gente vê aqui o primeiro elemento, né, quando a gente estuda sobre essa alegoria. Então o primeiro elemento é a videira. E os ramos são seus discípulos, eu, você, todos que creem em Jesus como Salvador. E os frutos que elas produzem são as nossas atitudes, o que nós fazemos. Então, nosso comportamento, isso está relacionado aos frutos. Então, cada elemento aqui dessa história tem um significado. Por isso que eu classifico como uma alegoria e não como uma parábola. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha só, entra mais um elemento que é Deus. Deus, ele é o que? O lavrador, ele que cuida da videira. E como lavrador, ele cuida de nós. Ou seja, né, o lavrador cuida da videira, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós.
ele cuida para que nós possamos produzir frutos. Ou seja, nós temos que produzir frutos. Né? Se nós produzimos frutos, é porque Deus está cuidando de nós. Ele está nos dando a capacidade de produzir fruto. Fomos alcançados unicamente pela graça divina e a única coisa que Ele exige de nós é que venhamos a frutificar. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou e nós não temos que ficar parados. Nossa vida tem que ser diferente, tem que ser transformada. Temos que mostrar que nós somos diferentes, ou seja, que nós somos aí crentes que realmente produzem frutos. Condição para ser produtivo. Vamos lá. Uma videira, ela demora para produzir fruto. Não é assim, você joga lá a semente e ela já está produzindo fruto. Não. Você planta a videira aqui em 2017, aí vai lá para 2018, nada de fruto, está crescendo ainda. Vai para 2019, nada de fruto, ainda está crescendo. Quando chega em 2020, é que ela vai produzir frutos, muitos frutos. Aí ela produz muitos anos mesmo. Então, você tem que ver que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Não plantou aqui e já está colhendo ali. Não, exige tempo e muitos cuidados. É preciso tempo e cuidado para que possa produzir fruto. Então, eu, por exemplo, nunca vi, né, uma videira ali ao vivo. Eu só vejo pela internet e eu vejo a Bíblia falando, ou pela televisão, falando da videira, mostra o plantio de uva lá e tal, mas eu particularmente nunca vi. Já passei assim do lado de carro, mas muito rápido, para eu parar, olhar, pegar, ver, conversar com quem que plantou. Nunca fiz isso. Mas estudando aqui, vendo, eu vejo que isso se aplica na nossa vida. Se aplica muito na nossa vida. Não foi à toa que Jesus usou a videira, né, para fazer aí essa comparação. E trazendo para a nossa vida espiritual, o que fazer para ser frutífero? Já falamos da videira, o que é necessário para produzir fruto, muito cuidado, muito tempo, tem que esperar, né? Ou seja, e da mesma forma, a vida cristã, ela precisa de tempo, ou seja, o discipulado, o estudo da palavra. E isso vai produzir uma vida frutífera. Não tem como a pessoa produzir frutos se ela não estudar a palavra. É por isso que é importante ter uma classe de discipulado na igreja. Uma classe de discipulado para treinar os novos crentes, para que eles possam aprender mais aí da palavra de Deus. E aí eles vão, de fato, né, ser frutíferos se estudarem a palavra de Deus. E também estarem ligados à videira verdadeira. Ou seja, nós temos que sempre estar aí pensando em Cristo, ligados a Cristo, né, através da sua palavra. Então, quando nós estamos aí ligados à videira, nós temos uma vida frutífera. Quando estamos longe da videira, nós somos o que? Galhos secos. Então podemos comparar a humanidade aí como um todo dessa forma. Aqueles que estão ligados, aqueles que estão longe. E aqueles crentes que não estão ligados, não é crente. Do meu ponto, eu sou meio radical com isso. Sabe, tem o comentarista da revista aqui, ele é mais light, né? Ele fala assim, o crente carnal, para mim não tem crente carnal. O crente ele tem que viver na vida espiritual. Se ele é carnal, ele não é crente. Então, da mesma forma, quando fala da videira, só está ligado na videira quem é salvo. Quem não é salvo não está ligado na videira. Então, a gente vê que a vida frutífera produz vida eterna. Quem está ligado na videira, irmão, o caminho está certo. É vida eterna, nós um dia vamos morar no céu. Agora, quem não está, galho seco, morte eterna. Não tem. A vida longe da videira só traz morte. Tira o galho da videira e deixa ele lá. No outro dia ele está seco, não produz mais nada, ele morre, acabou. Da mesma forma, é o ímpio. O ímpio não é ligado à videira. Se ele não é ligado à videira, ele é um galho seco, ele é morto. E o resultado da morte, primeiro morte espiritual, que ele já está morto espiritualmente, e por fim morte eterna. Na verdade, nem é bom usar essa palavra morte eterna, porque morte aqui é separação, viu? Então é separação eterna de Deus. Morte eterna é separação eterna de Deus. Não significa que ele vai morrer eternamente, não. Ele vai viver separado eternamente de Deus, mas vai pagar o preço por seus pecados lá no inferno. Essa é a realidade que a palavra de Deus ensina. A poda, vamos falar da poda. Podar, aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. Então tem alguns ramos que não desenvolvem bem, que não estão ali, que precisam ser amparados. E isso acontece para que produza novos ramos.
e aumenta a produção de frutos. Então nós, muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós somos podados, ou seja, cuidados pelo Senhor. Nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, mas Deus nos podando, Deus nos ajudando para que possamos frutificar mais aí. Ele retira o que nos impede de frutificar. Ele vai retirando aos poucos aquilo que está atrapalhando a nossa vida espiritual. E aí vem o resultado. Produziu fruto? Surge a pergunta. Fomos podados. Produziu fruto? Sim. Vida eterna. Já foi falado. Produziu fruto? Não. Condenação eterna. Morte. Separação. É isso. Deus ele está trabalhando para que nós possamos produzir frutos. Mas se a pessoa não produz, não adianta. Não adianta, tem que ser cortado e lançado no fogo. Foi isso que Jesus falou. Na vinha do Senhor não há ramos para enfeitar. Todos precisam ser frutíferos. Então não adianta, né, colocar lá um ramozinho para enfeitar, lá, ficar bonitinho. Tem gente que está na igreja para enfeitar, acha que canta bonito, prega bonito, faz isso. A igreja não vive sem ele. Né? Ou seja, ele acha que ele é importante, mas na verdade ele não está produzindo fruto porque ele é egoísta. Como já foi falado em lições anteriores, quem faz para aparecer, quem faz por egoísmo, quem faz simplesmente que não faz por amor, não está fazendo para Deus, está fazendo para si mesmo, está lá de enfeite. Agora, não tem espaço para essas pessoas. Um dia elas vão parar. E quem produz fruto não para, irmão. Não importa a dificuldade, não importa a tribulação, está lá fazendo a obra, trabalhando porque ele faz por amor. Segundo tópico, fundamento da frutificação espiritual. Firmados no amor de Cristo. O amor é o fruto excelente. Gálatas 5:22 a gente viu que na lista de Paulo, né, lição anterior, na lista de Paulo sobre o fruto do Espírito, ele coloca o amor como o primeiro. Por quê? O amor ele vai formar ali o alicerce para construir aí uma base sólida para uma construção firmada em Cristo. A gente vê que eu vou ser bom se eu for amoroso, eu vou ser temperante se eu for amoroso, eu vou ter domínio próprio, temperante já falei, eu vou ser benigno se eu for amoroso, enfim, eu vou ter paz se eu for amoroso. Então tudo está relacionado ao amor, que é o fruto excelente. Né? E o amor de Cristo, ele foi enxertado em nós quando nós aceitamos Ele como Salvador. A Bíblia diz, né, que nós somos justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. A graça de Deus nos alcançou por causa do amor de Deus. Mas lembre-se, Cristo pagou o preço, viu? Ele pagou o preço. Mas ele nos amou, né, como estudamos na lição anterior, ele nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores, e por isso nós amamos hoje. Mas foi pela graça, né, dele, né, que nos alcançou. Então, assim, não devemos esquecer disso, a graça de Deus. Então, a graça, falando de graça, ela destrói o pecado. Né? Eu sou livre hoje em Jesus. Né? E o amor de Deus, o amor ágape, é enxertado em nós. E por isso ele nos capacita para vencermos aí o que? A arrogância, o egoísmo, a incredulidade, dentre outras coisas. Então, através do amor de Deus, nós vencemos todas essas coisas que vêm aí atrapalhar a nossa vida espiritual. Ou seja, a graça de Deus, né, destrói o pecado e enxerta em nós o amor de Deus. Cristo é o nosso exemplo por excelência de amor altruísta, aquele amor que se entrega por completo, que não espera nada em troca. João 3,16. Todo mundo já sabe, mas vamos ler, porque esse versículo ele renova as nossas forças. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse foi o amor de Deus, né, de morrer por nós na cruz do Calvário. Derramar ali o seu sangue. E a gente às vezes fala assim, Jesus morreu na cruz, mas há uma diferença muito grande quando a gente vê quem é Jesus. Ele não era qualquer um, é o Deus criador dos céus e da terra. A gente olha para essa imagem aqui e a gente vê aí que não é um homem, a gente pode ver se é um homem qualquer morrendo na cruz, mas ele é Deus, ele é o criador. Ele é o Senhor da glória. O Senhor da glória, o Criador, está nessa situação de morrer na cruz do Calvário. Aí sim a gente começa a perceber o tamanho do amor de Deus. O tamanho. Porque nós não merecíamos nada.
nada mesmo. Mas ele nos amou a tal ponto de entregar Cristo para morrer por nós. E isso é algo que não tem palavras, não tem como expressar em palavras. O que nos identifica como discípulos de Jesus? Então, o que vai identificar eu e você como discípulos de Jesus? O amor. O amor. Quando nós amamos, aí sim, nós mostramos, nós provamos que somos discípulos. Nós servimos ao próximo sem interesse material. Ou seja, isso é uma parte desse amor. Na lição passada foi falar de amor, né? Por isso que eu sempre estou fazendo referência à lição anterior. Foi explorado somente sobre o amor. Gente, o amor a Deus e amor ao próximo. Então, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo é amar sem interesse material, sem querer benefício próprio em troca. As pessoas ajudam porque elas querem ser ajudadas. Não, eu vou ajudar aqui porque futuramente, quem sabe, eu preciso, né? Isso não é amor verdadeiro, isso não é amor cristão. Eu amo de verdade quando eu ajudo sem esperar algo em troca. Porque o amor é a base da frutificação. Por que o amor é a base da frutificação? Fica essa pergunta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então, o amor é o alicerce de todas as virtudes. Sem o amor, não teríamos as outras virtudes. Então, por isso que ele é a base da frutificação. Foi falar de amor na lição anterior e está falando de amor nessa lição agora. Por quê? Porque não tem como você ter uma vida de frutificação se você não tiver amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Lembre-se, amor ele é diferente de sentimento. Ele é prático. Nós temos que colocar em prática. E Tiago falou disso. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2, 17. Então, temos que ter fé, claro, mas temos que ter obras, porque as obras elas vão ser aí o resultado de uma verdadeira fé. Então, quando eu coloco em prática a minha fé, mostrando que eu sou de fato diferente, transformado, aí sim, né, eu mostro que eu amo. Ou seja, o amor vai ser mostrado na prática. Então, né, eu tenho que praticar boas obras para mostrar que eu realmente tenho amor, mostrar que eu realmente sou uma nova criatura, que eu realmente creio no Evangelho. Cheios do Espírito e de amor. Vamos lá. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo de Deus que gera em nós esse amor, o amor ágape. Mas não se esqueça, né, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu tenho já o Espírito Santo na minha vida. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não existe motivo para você não amar. Não tem motivo. Porque você já tem, a não ser que você não seja regenerado. Porque se você for regenerado, você tem o Espírito Santo na sua vida. O exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva diz na Bíblia que eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios. Só que como que eles mostravam isso na prática? Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Atos 4:34. Ou seja, o fato deles serem cheios do Espírito Santo fazia com que eles ajudassem o próximo, que repartisse tudo entre si e não havia ali necessitado algum. Não era só para ficar falando línguas estranhas e profetizando, não. Eles colocavam também isso em prática, ajudando o próximo. O amor também na igreja primitiva levou alguns crentes aí até a ponto de sofrerem perseguição e morte. A gente vê o caso de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. Isso foi o que? O amor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Até o pecado deles, de estarem ali apedrejando Estevão, ele pede para que Deus não considere isso. Deus não leve isso em consideração, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Então ele foi ali até o fim, porque ele tinha amor. Chamados para frutificar. Então vamos lá. Revestidos de amor. Colossenses 3:2. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Só voltar aqui, para nós vermos aqui de forma detalhada o que isso significa. Então, assim, eu tenho que me revestir.
revestir significa que eu vou vestir algo por cima de outra coisa. Então, eu tenho que fortalecer cada vez mais a minha vida com essas características de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso somente pela fé em Cristo. Nós alcançamos esse revestimento quando nós cremos em Cristo como Salvador. E aí nós somos revestidos. Nós tiramos as vestes velhas, tiramos a vida de pecado e agora nós revestimos de uma vida diferenciada. Então a gente vê muitas vezes na igreja pessoas que querem ser muito santas, mas não têm humildade, não têm mansidão, não têm longanimidade. Então a gente tem que considerar isso aí. Não é a vida de santidade é isso aqui. As pessoas confundem, acham que vida de santidade é vestir uma roupa de certa forma. Não, irmão, isso é obrigação. Você ter uma roupa decente. Vida de santidade não é vestir roupa decente. A vida de santidade é isso aqui. Ou seja, você ser misericordioso, benigno, humilde, manso e longânimo. O amor, fruto do Espírito na nossa vida, nos conduz. Então, o que ele nos conduz a fazer? Temos 3 coisas aqui. Primeiro, a frutificar em nosso relacionamento espiritual. Oração, jejum e leitura da Bíblia. Primeiro, se nós amamos, nós vamos frutificar na vida espiritual. Então, nós vamos ter um relacionamento com Deus que realmente produz frutos. Segundo, ter um relacionamento conjugal frutífero. Se amamos a Deus, com certeza amamos o nosso cônjuge. Ou seja, eu amo minha esposa, a esposa tem que amar o marido, e assim vai. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Irmão, se os homens amassem as mulheres do jeito que está falando esse versículo aqui, eu acredito que não existia mulher triste no mundo. As mulheres seriam todas 100% felizes. Porque como que Cristo amou a igreja? Entregou por ela, morreu por ela. Então o marido tem que amar a esposa a ponto de dar vida por ela. Então isso aqui é importante. Ou seja, amar ao ponto de entregar a vida. Então assim, isso é um amor que o marido tem que ter pela esposa. Mas isso só vai ser se o fruto do Espírito Santo, só vai acontecer se o fruto do Espírito Santo estiver na vida do homem. E também, é claro, da mulher. E ter um relacionamento familiar frutífero. O que diz aqui também em Efésios? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como no Senhor. Então está ali, o marido é o cabeça, ele é o responsável pela casa, e a mulher está ali ao seu lado, lhe ajudando. Sujeitar não é ser simplesmente, ser como alguns interpretam por aí, que é ser humilhada. Não, a mulher não tem que ser humilhada. Ela é ali a adjuntora, está ajudando. Se sujeitar, está ajudando o marido, que é o cabeça da casa, da família. E vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, os filhos também têm que ser obedientes. Então a gente vê aí uma família estruturada, mas isso somente por causa do fruto do Espírito Santo. Se a família estiver, se a palavra estiver em nós, estou com família na cabeça ainda, Se a palavra estiver em nós, vamos lá. Como é possível a frutificação? Como que eu vou frutificar? Somente se Cristo e suas palavras estiverem plantadas em nós. Então eu tenho que ter na minha vida Cristo. Eu tenho que ter na minha vida aí a palavra de Cristo. Ou seja, tem que estar implantado dentro de mim. O apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente tem que ter Cristo em nós. Somente assim vamos frutificar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Então nós temos que estar na videira, estar em Cristo. E como podemos orar corretamente? Se voltarmos aqui, esse versículo fala, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então se eu vou pedir orando. Como que a minha oração vai ser uma oração correta? Por meio dos seus ensinamentos. As palavras de Jesus fazem com que nos tornamos semelhantes a Ele. Está um pouco errado aqui. Fazem com que nós nos tornamos semelhantes a Ele. Ou seja, quando eu conheço os ensinamentos de Cristo, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, isso vai ficar na minha mente, no meu coração, e eu vou começar a parecer com Ele, ser semelhante a Ele. E aí, dessa forma, eu vou aí orar
corretamente. Cumprindo a lei. Vamos lá. A carta de Paulo aos Romanos, ele faz um estudo profundo sobre a lei. Muito profundo mesmo. Então já tivemos até uma revista no ano passado que tratou desse assunto. E ele colocou algo bem interessante lá, no capítulo 13, diz assim: quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, o amor, né, ou seja, amar aos outros, amar o próximo, né, mostra que eu estou cumprindo a lei. Porque se eu consigo amar o próximo como a mim mesmo, eu consigo cumprir todos os mandamentos. E amar a Deus acima de todas as coisas também. Então eu consigo cumprir toda a lei simplesmente amando. Porque se eu amo, eu não cobiço. Né? Se eu amo, eu não vou querer cobiçar o que o próximo tem. Se eu amo, eu não vou ter inveja. Se eu amo, enfim. Ou seja, o amor, né, vai fazer com que eu cumpra toda a lei. E qual o cumprimento da lei? Né? Qual o cumprimento da lei? O apóstolo Paulo responde: o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Então, cumprir a lei é amar. Né? Isso faz com que nós possamos aí, né, ver que é difícil cumprir, mas quando nós temos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, nós temos amor dado pelo Espírito Santo, que é o amor ágape, aí nós cumprimos a lei. O amor de Cristo em nós nos ajuda a observar os mandamentos e princípios divinos para a nossa vida. Conclusão: o amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos desse amor, somos transformados e então passamos a produzir o fruto do Espírito. Então, ou seja, né, quando nós experimentamos aí, né, desse amor, nós começamos a produzir os outros, né, aspectos aí do fruto do Espírito. Então, tudo vai ser aí a partir do amor. Que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome de Jesus, o nosso amado, seja glorificado e exaltado. Então, nós temos que frutificar para que o nome do Senhor seja glorificado, não que o nosso nome seja glorificado. Então, vamos aí produzir frutos, né? Ou seja, produzir o fruto do Espírito Santo para que possamos glorificar a Deus mais e mais. Amém? Encerro a aula aqui. Aqui tem as perguntas para você usar aí na sua igreja, com animações, fica melhor assim. E uma bibliografia recomendada. Né? Encerro aqui a aula. Entre aí no ebdenfoco.com, acesse o Slides EBD, baixe o slide e use na sua igreja. Eu tenho certeza que Deus irá lhe recompensar grandemente.